Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para mais uma lição da nossa EBD. Estamos ministrando aí online, né? Então vamos aqui para mais um aprendizado nessa lição que tem como temática alcançando vitórias no campo das emoções. E hoje nós vamos falar ou saber como lidar com a autopiedade. Nessa lição, o textuário como o versículo-chave, né, ele já se encontra no texto base na leitura bíblica. Eu vou fazer a leitura direta dessa leitura, né, que está em Jó capítulo 10, de 1 a 10. E sabendo que o versículo 7, né, já é o texto da nossa, o nosso versículo-chave, né? Alguns já estão acostumados em chamar de textuário, né? Então vamos lá. Assim diz, eu estou usando uma outra versão, né? Aí você pode acompanhar de acordo com a versão que você estiver em mão, ou se não acompanhar a leitura que eu já estarei fazendo. Diz assim: estou cansado de viver, vou abrir meu coração e contar todos os meus sofrimentos e a tristeza que enche a minha alma. Direi a Deus, não me condene, diga-me que acusações o Senhor tem contra mim. O Senhor acha justo que eu receba um castigo tão pesado enquanto os perversos sobem na vida e vivem felizes? Afinal, eu também sou criatura. Por acaso o Senhor tem olhos de carne? O Senhor julga como os mortais? Por acaso a sua vida é tão curta como a nossa? Ou são os seus anos como os anos de um homem? Porque o Senhor procura investigar os meus pecados e se informa das maldades que cometi. O Senhor sabe que não sou culpado e que ninguém pode me livrar da sua mão. Com as suas próprias mãos, o Senhor me formou, com todo o cuidado. E agora o Senhor irá me destruir? Lembre-se de que sou feito de barro, porque agora quer me fazer voltar ao pó. O Senhor já me derramou como se eu fosse leite, e já me coalhou como queijo. Então essas são as palavras de Jó, né? Ele aí lamentando, né, de todo o seu sofrimento. Eu convido a todos, né, a fazer uma leitura de todo esse capítulo, é muito interessante, né? E, se possível, também o capítulo 11, que vem também uma resposta de Zofar, se eu não estiver errado, em relação a todas essas lamentações aqui de Jó, né? Então, faça essa leitura, tome um tempo, né, durante esses dias aqui estamos em casa, né? Aproveite em um dos seus momentos devocionais a fazer a leitura completa deste capítulo. E também do capítulo 11, né? Que vai ser muito edificante. Eu mesmo fiz a leitura dos dois capítulos, um texto muito interessante. Vale a pena para reforçar aí a nossa fé. Bom, vamos entrar aí na nossa lição, né? A autopiedade é um estado de vitimização que surge quando o indivíduo desenvolve uma grande dificuldade para lidar com situações adversas e começa sempre a se colocar num papel de coitado. É uma avaliação que esse indivíduo tem deturpada de si mesmo e que o afasta de suas próprias capacidades ou virtudes. Sempre se coloca como o sem valor, é uma pessoa paralisada e em um estado de inércia. Essa pessoa, ela não vê virtude alguma, não vê capacidade alguma em si mesma, né? Ela sempre vai ter esse sentimento de compaixão, ou como alguns usam um termo aí, vai ser uma espécie de coitadismo, né, que essa pessoa tem. Quem sente pena de si mesmo acaba entrando em uma armadilha, visto que se torna colecionador das suas próprias dores e sofrimentos. Pessoas que não conseguem se libertar ficam presas aos traumas e episódios tristes vivenciados no passado e tendem a ficar relembrando desses momentos com frequência. E às vezes essas pessoas até relembram desses momentos com riquezas de detalhe. É um comportamento que às vezes se torna até um círculo vicioso. Contamina a vida da pessoa e tudo que acontece de novo na vida dessa pessoa vai ser avaliado como se fosse uma repetição do passado, né? Ela nunca vai ver nada de novo e se vitimizando, sempre relembrando do que aconteceu com ela, e vai achar que aquilo que está acontecendo com ela tem alguma relação, né?
ou uma repetição daquilo que já acontecera com ela. Essa pessoa que tem esse sentimento de autopiedade, né, ela coloca uma situação de inferioridade, de fragilidade, como vítima da situação, sempre tira as suas responsabilidades, né, culpa pelas circunstâncias, pelos fracassos, pelas dificuldades, e isso faz com que esse indivíduo não saia em busca de condições favoráveis para o quê? Planejar, agir e realizar. Ela fica sem atitude, ela fica sem poder de continuar, de seguir em frente, porque ela sempre vai se colocar como se fosse a culpada de tudo de ruim que acontece. É bom lembrarmos que as pessoas que alcançam o sucesso, elas não acreditam em sorte, né? E sabem também que as dificuldades são inevitáveis, né? A diferença é que quando essas pessoas que alcançam o sucesso se deparam com situações adversas, elas encontram nesse momento são condições favoráveis e são vitoriosas por se esforçar para criar essas condições favoráveis, né? Elas não se limitam àquilo que está acontecendo, elas não se deixam levar pela situação ou pelas circunstâncias, ok? Então, autopiedade seria isso, né? Seria esse sentimento. E na nossa lição aí no primeiro tópico, né, definindo a autopiedade, vamos ver alguns conceitos que melhor exemplificam esse sentimento, essa emoção de autopiedade, né? Temos aí 3 características na nossa lição que vão nos trazer aí à luz, principalmente à luz da Bíblia, de que se trata e como se definir essa autopiedade. O primeiro é um estado de vitimização, ou seja, um estado da pessoa se colocar como vítima, né? Dentre outras causas, o ressentimento também leva à autopiedade. Aí a nossa revista diz, né, de acordo com a médica Priscila Dourado, nessa situação a pessoa prefere massagear o ego com lamúrias do que perdoar e viver feliz. Mas o que deixa o autopiedoso realmente feliz, entre aspas, é quando encontra alguém que o conforta com palavras negativas, dizendo, é assim mesmo, existem outras pessoas iguais a você ou até piores. Às vezes até a gente brinca em determinadas situações, né? A gente acaba dizendo assim, relaxa, isso acontece nas melhores famílias, né? E nas piores também, né? Como se isso trouxesse alguma espécie de conforto para essa pessoa. Mas vemos aí que às vezes essa pessoa fica o que, entre aspas, feliz, se é que se pode ser feliz com esse sentimento de autopiedade, por achar que essas coisas não acontecem apenas com ela, né? Que outras pessoas, ou às vezes até em situações piores, ou até piores do que essa pessoa, passam pelas mesmas situações. Pessoas mentalmente fortes reconhecem quando estão correndo o risco de serem levadas para baixo e agem para se prevenir contra uma vida de sabores. Pense bem, cada minuto desperdiçado com autopiedade são 60 segundos que você atrasou para encontrar a solução dos seus problemas. Tem pessoas que acabam se esforçando em relembrar do passado, como nós vimos na introdução. São pessoas que relembram com riqueza de detalhe de tudo que aconteceu, de todos os seus fracassos, de tudo aquela que se auto-intitula como culpada pelas frustrações, né? E acaba perdendo o quê? Esse tempo que poderia estar buscando forças, ou esses segundos que ela está gastando em desperdiçar com esse sentimento, ela poderia encontrar uma solução para aquele problema, né? Usar o tempo de forma inteligente, né? Ou aquelas situações de sofrimento, né? Para o quê? Para conseguir encontrar uma solução. Aí a lição diz, portanto, recuse-se a perder tempo com o seu sofrimento. Pare de acreditar que alguém deve resolver o problema por você, ou que é injusto você passar por tal situação dolorosa. Lidar de maneira prática com situações negativas é uma excelente maneira de não tornar o problema maior do que ele realmente é. Perder tempo se lamentando não vai fazer com que os conflitos deixem de existir ou se resolvam sozinhos. É mais inteligente gastar essa energia para se concentrar e pensar em maneiras de resolver a questão sem maiores alardes. Eu vi uma frase de um pensador que diz assim: a autopiedade é um dos mais infelizes e desgastantes defeitos que conhecemos. É um entrave a todo progresso espiritual e pode interromper toda a comunicação eficiente com nossos semelhantes por causa de sua excessiva exigência de atenção e simpatia. É uma forma piegas de martírio no qual nós nos damos ao luxo doentemente, né? Então a gente vê que a pessoa para, ela estagna, né?
ela fica ali tentando exigir a atenção das pessoas, tentando conquistar a simpatia das pessoas, né? E acaba o quê? Se martirizando, né? E de forma luxuosa se entregam doentes, né? Porque se tratando de emoção, essa autopiedade se torna o quê? Uma doença, né? De alma, né? Uma doença interior das pessoas, porque elas não conseguem o quê? Ir à frente, né? O segundo subtópico trata da autopiedade, define a autopiedade como um sentimento de autocomiseração. E aí já diz assim uma frase, um verso aí do patriarca Jó, lá no capítulo 3, versículo 25, que diz assim: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. E aí diz antes, na nossa lição, diz que o medo atrai a dor. A autocomiseração é um tsunami na vida do indivíduo. Sentir pena de si mesmo é um ato completamente destrutivo, pois faz com que a superação dos problemas se torne cada vez mais difícil, se não impossível. Leva o sujeito a se sentir-se a pior das criaturas, quer que os outros o vejam como um pobrezinho, um coitadinho, um incapaz, um infeliz, né? E essa autocomiseração, esse coitadismo ou essa autopiedade é o ato do efeito de sentir pena de si mesmo dentro de um evento estressante e o mais rápido atalho para o mimimi. Temos muitas pessoas hoje que vivem isso, né? São cheias de mimimi, né? E esse sentimento ele é autodestrutivo, pois faz com que a gente olhe para os nossos sofrimentos e não para as coisas boas que temos. E isso gera o quê? Desânimo, desalento, desesperança e nos transforma em o coitado, né? Temos aqui um artigo definido, nos transforma em o coitado. Alguém escreveu o seguinte: a autopiedade mente para você a respeito de quem você é, depois rouba de você quem você pode ser. Então esse sentimento de coitado nos impede até mesmo em relação à nossa identidade de sermos quem deveríamos ou devemos ser, né? Esse sentimento de coitadismo, esse desânimo, essa desesperança, essa forma de olharmos apenas por sofrimentos e não olharmos para as coisas boas. Nós conhecemos muitas pessoas que são assim, que em determinados momentos ou até em determinadas dificuldades ou adversidades não conseguem tirar boas coisas ou captar ou identificar aprendizados futuros ou lições que aquilo pode estar ensinando, mas sim identificar os problemas e às vezes, como já vimos aqui na lição, achar que ela é culpada por tudo isso, né? Por toda aquela desgraça estar acontecendo ali, né? Ser culpa dela, ok? De que tudo de ruim que acontece e de que a vida dela sempre é ruim, coisas ruins só acontecem com ela. Tem pessoas que têm esse sentimento, infelizmente, né? Mas vamos ver no final da aula como é que podemos tratar com isso, né? A lição vai nos trazer também a solução, um antídoto, né, para esse tipo de sentimento. Aí na lição foi citado um versículo aí, em Mateus 16, 22, né? Que é um momento em que o discípulo Pedro foi influenciado por Satanás para tentar contaminar Jesus com esse sentimento de autopiedade, né? E aí diz que Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. E aqui eu quero fazer uma nota, né? Abrir um adendo aqui em relação a essa situação, porque do original aí, essa parte, ela ficou melhor traduzida na Nova Almeida Atualizada, apesar que o texto usado na lição já é da Almeida Revista Atualizada, antiga Almeida Revista Atualizada, e a Nova Almeida Atualizada trouxe o seguinte: que Deus não permita, Senhor, né? Ou seja, que Deus não permita que isso lhe aconteça. O Pedro ali foi dotado pelo sentimento de que algo acontecesse ao mestre quando ele fosse, quando ele passasse, né, pelas mãos daqueles fariseus, né, que Jesus disse que ele teria que passar por isso, por esse sofrimento. Então Pedro, dotado por esse sentimento ali, ele chegou e falou: Deus não permita que isso aconteça, Senhor, né? E não de que Jesus tivesse compaixão dele mesmo, né? Então a melhor tradução seria nessa Nova Almeida Revista Atualizada. Mas vemos que na continuação do versículo o Senhor vai lá e repreende, né? Repreende Satanás por Pedro estar dizendo aquilo, mas pelo fato que repreendeu pelo fato de que Satanás estava dizendo aquilo para que Deus não permitisse, né, que aquilo acontecesse,
porque assim o plano de salvação não seria realizado, né? O Cristo não conseguiria cumprir a sua missão aqui na Terra, ok? Essa é só uma observação que eu quero colocar, né? Não desmerecendo todo o conteúdo da lição e também do comentarista da lição. Claro que temos aí essa questão, às vezes, de versões, né? E a tradução como é colocada, mas a Almeida atualizada vem esse sentimento aí de compaixão. Estamos tratando justamente disso, de sentimento de compaixão por nós mesmos, né? Mas só queria fazer essa observação. Um texto que eu acho que viria a calhar nesse momento e que exemplifica esse sentimento aí é quando o Elias estava fugindo para salvar a sua vida, né? Com medo de ser morto por Jezabel, lá em 1 Reis 19 e 3 a 4, que diz assim: Então Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida, foi para Beceba, uma cidade de Judá, e deixou ali o seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, sentou debaixo de uma moita de zimbro. Ali orou pedindo a morte: Já basta, Senhor, tire a minha vida. Tenho de morrer algum dia, e bem que pode ser agora, pois não sou melhor do que meus pais. Né? Olha o sentimento aí de autocomiseração, ainda se inferiorizando, né? Colocando abaixo dos outros, né? E principalmente abaixo de seus pais, né? Querendo dizer que não era melhor do que seus pais, que já tinham morrido, ok? Então, ele achando que já vão morrer algum dia, então por que não morrer agora, né? Então, esse sentimento aí de coitadismo aí, né? Em que Elias se colocou naquele momento tão desesperador para ele, né? Temendo a sua própria vida. Se você tem tendência à autocomiseração, a sentir que não é apreciado e que todos o desprezam, chame esse pecado pelo que ele é, autopiedade. Quando você foca no fracasso, seus pensamentos se tornam extremamente negativos, os quais, se você os alimentar, afetarão seu comportamento. E aqui eu encerro esse subtópico com uma frase de um outro pensador que diz: o medo de sofrer atrai a dor. A autopiedade multiplica, o choramingala prolonga. Ou seja, já vimos no início, né? O medo de sofrer atrai a dor. Então, se você tem medo de sofrer, igual Elias temia, né? Ele tinha medo de sofrer e acabou atraindo um outro sentimento que não o de morrer, né? Sofrer antes de morrer, né? Já estava sofrendo já antes de ter a dor, mas acaba sofrendo por ter outro sentimento que também causa dor à pessoa. E essa autopiedade vai fazer o que? Multiplicar a dor. E se a gente choraminga, né? Essa autopiedade, a gente só faz o que? Prolongar esse sentimento, né? Traduzindo as palavras aí desse pensador. Terceiro subtópico. Trata-se de complexo de inferioridade. A pessoa com complexo de inferioridade enxerga tudo embaçado. É semelhante ao cego de Betsaida, que via os homens como árvores andando. Na sua concepção, ele é pior do que todo mundo. Temos exemplo aí dos 10 homens que foram enviados à Terra Prometida com a missão de espiar a Terra, né? E nas palavras dele, quando eles voltaram, disseram que não poderíamos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. A terra por meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. E nós vamos ver que tem pessoas que conseguem combater isso aí, esse sentimento, que não se deixaram levar pelas palavras, né? Por essas palavras que foram divulgadas por esses 10 homens, né? É um exemplo de Josué e Caleb, que mesmo ouvindo isso, né, sabendo disso, foram o quê? Decidiram o quê? Conquistar a terra. Não temeram isso, foram homens corajosos. Não ligaram para esse sentimento de que, devido a ter esses homens gigantes e tal, e se eu não estiver errado nessa passagem de Números 13, 31 a 33, diz que esses homens mentiram dizendo essas palavras de forma a desanimar as outras pessoas, né? Tem pessoas que têm esse sentimento, né? São tão coitados que conseguem às vezes contagiar outras pessoas a ficarem o quê? A ter o mesmo sentimento, a desanimar e não prosseguir, não ir em frente. Se ela não vai conseguir, então as outras que estiverem com ela também não podem. Até porque se alguém que está perto dela conseguir, aí é que ela vai se sentir mais miserável ainda, né? Gideão também revelou seu complexo quando disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai, né? Um sentimento aí de um complexo de inferioridade, né, manifestado quando foram mandados, né, receberam uma missão, né?
Moisés também, né, foi um que quando recebeu lá a missão disse que era pobre de palavras, não conseguia falar, né? Então se sentiu ali inferior e incapaz a poder realizar essa missão. O segundo subtópico da nossa lição diz: como se desenvolve a autopiedade? As causas são tantas com o número de pessoas existentes no mundo, né? É um estado psicológico que a pessoa pode desenvolver em situações adversas, por não aceitar a situação e julgar não ter confiança nem competência para lidar com aquilo que enfrenta. É uma avaliação deturpada da realidade que afasta o ser humano de sua capacidade e o deixa preso nos sentimentos negativos, julgando ser vítima do mundo em geral. Faz com que a sua força vital diminua, sentindo-se impotente e incapaz de se ajudar. Acredita não ser capaz de melhorar o estado em que se encontra. Aí temos alguns exemplos aí de como a autopiedade se desenvolve. O primeiro, através da desesperança, né? As pessoas perdem as esperanças, se esquecem de que há tempo para todo o propósito debaixo do céu, como está lá em Eclesiastes 3:1. Não conseguem enxergar que as adversidades motivam a perseverança, produzindo experiência e por fim redundam em esperança. Está lá em Romanos 5:3-4, né? E também nós alegramos no sofrimento, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. A paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação cria a esperança. Uma outra versão. A desesperança define bem a autopiedade. As duas andam de mão dadas, são companheiras e estabelecem uma forte relação entre si, pois entregam-se à derrota. O cristão deve estar preparado para as adversidades, a fim de vencer as batalhas. Hebreus 10:35-36 está aí na nossa lição. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E aí termina com a frase aí de M. Figueiredo: a autopiedade é a forma mais silenciosa de um grito por socorro e também a menos inteligente, né? Então, podemos dizer aí, pessoas inteligentes não são autopiedosas, né? O segundo subtópico, piedade desenvolve-se pela incapacidade de lidar com os problemas, principalmente isso, né? Trata-se de uma construção mental que emerge quando nos sentimos impotentes para lidar com determinado problema, ou quando simplesmente não queremos lidar com ele. Por exemplo, o profeta Elias tinha acabado de vencer os 400 profetas de Baal e agora estava fugindo de uma mulher. Olha só, o cara consegue vencer 400 e agora por causa de uma mulher estava lá com medo, né? 1 Reis 19, de 1 a 10. Igualmente, Sansão havia destruído 1000 homens utilizando apenas uma queixada de jumento, porém se deixou vencer pelo desejo de um pouco de água. Juízes 15, os versos 15 ao 18. No versículo 18, principalmente, diz assim: Sansão sentiu muita sede e clamou ao Senhor: por meio da força de teu servo, concedeste este grande livramento. Se referindo ao momento em que ele matou lá os 1000 homens. Aí depois continua: acaso devo morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Né? Até a fé às vezes é abalada, né? Nós na última lição falamos sobre essa crise de fé. Até isso acaba sendo abalado pela incapacidade de dar problema e até a perca, né? Ou a perda da confiança, né? Em Deus, né? É a famosa tempestade em copo d'água. Muitos casamentos foram destruídos por falta de empenho em lidar com os problemas que surgiram, sendo muitos deles até naturais. Paulo, lá em 1 Coríntios 7:28, diz: se contudo vier a se casar, não é pecado, e se uma moça se casar, também não é pecado. No entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais terão de enfrentar dificuldades, e minha intenção é poupá-los disso, né? Paulo aí falando a respeito do casamento, né? E tem muitos que não conseguem enfrentar os problemas dentro do casamento, né? Mas Paulo não deixou de avisar. Quando o povo israelita chegou perto do Mar Vermelho, começou a reclamar, dizendo que o Senhor os levara ali para matá-los. Deus então interveio repreendendo-os. Por que estão resmungando aí parados? Né? Diga a esse povo para enfrentar o problema e seguir em frente. Né? Uma paráfrase do comentarista da lição em relação ao texto lá de Êxodo 14, versículo 15. Eles viam um problema intransponível, mas para Deus eles só tinham que agir. Às vezes, o que precisamos fazer em relação ao estarmos, né, diante de uma situação, de um problema, de uma dificuldade, é enfrentar, é entrar em ação, né? E não parar e nem
entrar nesse estado de autopiedade e nos colocar como miseráveis e coitados. Muito menos, que é o tema do próximo subtópico, transferir os problemas, né? Tem gente que tem esse costume de fazer o quê? Transferir os problemas para as outras pessoas. Como a autopiedade já expressa essa insegurança emocional, né? Leva também o quê? Uma preguiça mental. Aí a pessoa prefere sempre receber e nunca doar. Está sempre carente e num eterno estado de abandono. Acha que todo o sofrimento pelo qual ela está passando veio de forma injusta. Uma das manifestações mais marcantes da autopiedade é a transferência de que as pessoas fazem dos seus próprios fracassos aos outros. Adão, por exemplo, transferiu a sua culpa para Deus, dizendo que comeu do fruto proibido por causa da mulher que tinha sido dada por esposa, né? Lá em Gênesis 3, versículo 12. E Moisés foi transferir o problema da sua má administração para o povo que ia até ele buscar conselhos. Lá em Êxodo 18, do 13 a 16, né? Relata um momento em que Moisés sentou para julgar o povo e o povo ficou de pé desde a manhã até o pôr do sol, né? Então imagine aí, como o relógio deles é baseado pelo sol, né? Então desde o nascer do sol até o pôr do sol, vamos colocar aqui basicamente por 12 horas o povo estava em pé. Então o sogro de Moisés viu aquilo ali, e o que ele fazia com o povo, e perguntou: o que é que você está fazendo com o povo? O que é isso que você está fazendo com o povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você desde a manhã até o pôr do sol? Então Moisés foi responder o seguinte: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e a sua lei, né? Então a culpa da administração de Moisés, de não saber ali gerir até de forma a administrar a logística de como ele deveria ser consultado pelo povo, né? Fazia isso, reunia todo mundo, ficava ali de pé, aguardando ele, né? Em outro momento aí, Arão, para negar seu fracasso como líder e encobrir o seu medo de firmar-se na verdade diante do povo, disse que o bezerro de ouro simplesmente apareceu. Êxodo 32, 24. Então ele disse: quem tem ouro, tire-o. E deram-o. E eu o lancei no fogo e saiu esse bezerro. E às vezes tem situações nas nossas vidas que damos desculpas esfarrapadas, né? E às vezes até assim, não sei como aconteceu. Aconteceu. Praticamente foi isso que Arão estava respondendo aqui para Moisés, né? No nosso terceiro e último tópico, como lidar com a autopiedade. O autopiedoso, ele precisa cuidar das suas emoções, encarar seus sentimentos, questionar suas próprias percepções. Transformar seus pensamentos negativos em experimentos práticos. Ser otimista, não reclamar, não murmurar, não lamentar. Não ser, na verdade, aquele que muitos taxam como um sujeito tóxico, né? Está sempre derrotado, para baixo, pessimista e desanimado. Mude essa situação, se você é autopiedoso, né? Pois Deus pode e quer lhe ajudar. É bom frisar que todas essas práticas são pecaminosas. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Efésios 4, versículo 31. Veremos a seguir alguns conselhos práticos de como lidar com essa autopiedade. Primeiro, entender que o fracasso faz parte da caminhada, né? O salmista lá no Salmo número 119, verso 71, diz que foi bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os seus decretos, né? É importante entender que acontecimentos infelizes em nossas vidas que nos causam dor trazem também algum aprendizado, né? Por isso precisamos encarar o fracasso e não ter medo de errar, pois isso é fundamental para avançarmos e crescermos. As pessoas que alcançam o sucesso não se fiam em sorte, né? Pelo contrário, sabem que as dificuldades são inevitáveis. Todavia, quando não encontram condições favoráveis, elas se esforçam para criar essas condições, né? Na nossa lição temos um exemplo aí de uma professora que era cega e surda, né? Cursou uma faculdade e tornou-se uma excelente professora. Helen Keller é o nome dela, né? E ela disse o seguinte: em todos esses anos escuros e silenciosos, Deus usou minha vida para um propósito que eu desconheço. Mas um dia entenderei e então ficarei satisfeita, né? Olha só que capacidade de enfrentar, né, e criar condições favoráveis em meio à dificuldade. Temos esse exemplo relatado aqui, mas tem muitos outros exemplos que nós já vimos, assistimos em algumas reportagens, né?
ou até em loco mesmo, né? Conhecemos alguém que passou por momentos difíceis, teve alguma adversidade e conseguiu enfrentar aquilo, né? Segundo, prepare-se para os imprevistos, né? Se te mostras fraco, no dia da angústia, a tua força é pequena. Provérbios 24:10. Não podemos ignorar que todo caminho contém obstáculos. É um fato inevitável. Nunca entenderemos o porquê de alguns acontecimentos na vida. Sendo assim, devemos exercer o que? Menos autopiedade e mais a superação. Ou seja, ao invés de a gente tentar evitar ou perder tempo reclamando dos problemas, a gente tem que enfrentar esses problemas. Por mais que não tenhamos todas as informações diante de um acontecimento imprevisto, devemos confiar em Deus, que Ele dará sabedoria para a gente para agir no que for certo em cada situação, né? Lá no Salmo número 37, versículo 5, né? Diz assim: põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo, né? Isaías 26:3. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti, né? Então, devemos ser humildes também para pedir ajuda quando for necessário, né? Pois não há nada de errado em recorrer a alguém que seja idôneo e de dizer que foi pego desprevenido e que necessita de uma mão amiga. Eclesiastes 4, verso 9 na parte A e o verso 10. É melhor haver dois do que um. Se delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, né? Devemos reconhecer que não existe um manual para nos ensinar como sermos livres de imprevisto, né? Mas existe um manual que nos ajuda a enfrentar, né? E livrar das terríveis consequências desses imprevistos, né? Que é a Bíblia, ok? Terceiro subtópico: dê um novo significado a seus traumas. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías 26, versículo 3. Alguns acontecimentos deixam marcas profundas, principalmente pela maneira com que as pessoas o encaram. É fundamental mudar a concepção em relação às coisas que nos causam dor, atribuir-lhes um novo significado, questionando o sentido que você dá ao trauma e deixando de se torturar por coisas que estão fora do seu controle. É preciso assumir responsabilidades, visto que ninguém pode fazer isso por você. Você pode sair por aí culpando a sociedade, o governo ou alguma pessoa pelos seus problemas na área financeira, da saúde, conjugal e familiar. Entretanto, o que tiver que ser feito para ser feliz é bem sucedido, é você quem terá de fazê-lo. José é o exemplo de resignação à vontade divina. Ele poderia entregar-se à autopiedade, mas pelo nome que ele deu a seus filhos, percebemos que ele deu a volta por cima, né? O primogênito ele chamou de Manassés, lá em Gênesis 41:51, que diz, que é traduzido como: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai, né? É uma pergunta. E o segundo ele colocou Efraim: Deus me fez próspero na terra da minha aflição, né? Olha só que resignação, né? Que exemplo que José, né, traz para nós. Certa vez vi uma frase que dizia assim: algumas coisas você nunca entenderá o porquê, então menos autopiedade e mais resiliência. E dentro disso aqui eu quero trazer aí nessa lição o que seria isso, né? Resiliência, né? Essa palavra ela vem do latim resilire, que significa voltar atrás. Está associada à capacidade que cada pessoa tem de lidar com seus próprios problemas, de sobreviver e superar momentos difíceis diante de situações adversas e não ceder à pressão, independentemente da situação. E você? O que é que você faz em tempos de adversidade? O que você faz quando os problemas parecem perseguir? Você é do tipo que, diante de um contratempo, chora, foge ou enfrenta, né? Existem pessoas que, além de enfrentar os problemas, ainda são capazes de se beneficiarem com ele, de aprender a crescer emocionalmente com essa situação. Elas possuem razões para nunca desistir de suas metas e objetivos. Pessoas com essa capacidade são consideradas pessoas resilientes. E esse termo resiliência ele veio da física para designar a capacidade que alguns materiais têm de absorver o impacto e retornar à forma original. Um exemplo aqui é como se uma borracha, né? Quando você vai com um impacto contra ela, né, ela absorve ali o impacto e tal,
Mas quando você tira a mão, ela volta ao seu estado original, né? Um exemplo prático que eu poderia trazer para esse termo, né? E se tratando de comportamento, essa resiliência está ligada à capacidade, bem como a habilidade que a pessoa tem de lidar e superar as adversidades, de transformar experiências não tão boas em aprendizados e oportunidades de mudança, de dar a volta por cima e seguir em frente. Pessoas dotadas das seguintes características: elas são autoconfiantes, né? Capazes de fazer ou realizar alguma coisa, de fazer muito bem e alcançar os objetivos desejados. É uma competência pessoal ligada a uma autoestima elevada e é oposto a quem tem a autoestima baixa, né? Que vai ser o tema da nossa próxima lição. Outra característica é que essa pessoa ela é persistente. Vimos isso lá em Romanos 5, 3 a 4, né? É uma capacidade de perseverança das pessoas que têm tenacidade e força de vontade, ideias claras, lutam a fim de realizar o que se propõe, né? São pessoas otimistas, acreditam que as coisas podem mudar para melhor, têm esperança em alta escala, e nós, como servos de Deus, nós devemos manter sempre firme, né? Essa esperança, né? Essa chama da esperança vive em nós. São pessoas que possuem empatias, essas pessoas resilientes. Elas se comunicam com reciprocidade com as pessoas, elas são gratas, né? Elas falam de modo que sejam entendidas e compreendidas, né? E fala a linguagem de quem está recebendo a sua mensagem, né? E aqui não estou falando de pessoas que são altruístas, né? Que se colocam, né, apenas no lugar do outro, né? Mas são pessoas que se dispõem a entender o outro. São pessoas criativas, né? Ela produz, inova, se diferencia dos meios comuns ou tradicionais. Eu quero relembrar principalmente aqui aos irmãos aqui da DGO, né, a palavra que foi ministrada pelo nosso presbítero André, se tratando lá de Gideão, né? Ele foi muito criativo em relação a fazer como se livrar, né, da situação ali em que eles plantavam ali outras pessoas e roubavam. Então, em meio à crise, ele foi inovador, ele foi uma pessoa proativa que soube ver uma forma de produzir, né, e de forma que também a sua produção não fosse atacada, né, pelos seus inimigos, né? Essa pessoa criativa torna-se sensível a problemas, identifica dificuldade e busca soluções, né? Pessoas que pensam fora da caixa estão dispostas a encarar desafios. Outra característica são pessoas flexíveis, né? Eu não estou falando aqui de pessoas que se conformam com o mundo, não. Estou falando de pessoas que se adaptam a diversas situações e atividades em ambientes diferentes com muita facilidade. E essa pessoa flexível e essa flexibilidade é a certeza de que tem um bom relacionamento interpessoal. Tem pessoas que, eu vou usar um exemplo aqui, tem pessoas que na igreja tem um determinado cargo que acham que aquele cargo ali é eterno, né? E no dia que ela perde esse cargo, ela começa a até ter esse sentimento de autopiedade e achar que aquele cargo era tudo dela, como se tivesse chegado um pedaço dela, de que ela não sabe fazer outra coisa, começa essa autocomiseração. Mas uma pessoa que é resiliente e é flexível, ela vai conseguir se desempenhar em qualquer função e vai ser útil dentro da igreja, dentro da obra de Deus, né? Outra característica, essa pessoa sabe lidar com as emoções, né? São capazes de enfrentar de forma serena situações de grande pressão e estresse. Conseguem uma boa leitura do ambiente estressante e tiram deles maneiras para reorientar o seu comportamento, né? Concluindo aí a nossa lição, diz assim: lembre-se que você tem uma escolha acerca da forma com a qual responde às adversidades, e essa escolha vai afetar muito a sua felicidade. Você pode ter a mentalidade de vítima, pensando que a felicidade só pode ser sentida quando as circunstâncias se alinham em seu favor, sentindo-se impotente e amargo quando as coisas não funcionam do jeito que você quer. Ou você pode determinar-se a fazer o que é necessário para ser vitorioso, apesar de todas as circunstâncias adversas que possam lhe acontecer. Prefira ser motivado ao invés de manipulado, ser útil e não usado, amor próprio e não autopiedade, ser você mesmo e não o que os outros querem que você seja, lutar e nunca desistir. Graças a Deus que em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, versículo 37. E para reflexão, né, a nossa lição deixa aí algumas perguntas. Você é autopiedoso? Você tem ressentimentos? Você costuma jogar suas culpas sobre os outros? Então pense nisso e diante de tudo que nós estudamos nessa lição, se esses sentimentos,
né, ou essas atitudes aqui condiz de alguma forma com alguma coisa que você já vem vivendo, se faz parte da sua vida cotidiana. E busque por meio dos exemplos que demos aqui, da forma como tratar com isso, a mudar essa atitude. Seja resiliente em meio aos impactos, aquilo que estamos sofrendo, né, as adversidades, a gente consegue encontrar soluções para sair delas e também consegue lidar ou tirar lições e aprendizado por meio dessas adversidades. Um exemplo disso é pelo que estamos passando aí. Muitas coisas tiveram que ser reinventadas, né? Tivemos que mudar nossas práticas de culto, mas não de deixar de estudar e praticar a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que se aproveitaram desse momento e quem sabe agora nesse momento, durante essa pandemia, estão usando da situação ou jogando a culpa, transferindo a culpa da sua falta de fé ou fervor em relação a buscar a Deus ou a igreja, a essa condição que estamos vivendo no momento. Sendo que sabemos que a nossa igreja é uma extensão do... Nosso lar é uma extensão da igreja. Então, se somos crentes na igreja, nosso lar também nós devemos ser. Não devemos deixar que essa crise leve a culpa da nossa falta de fé, né? Ou leve a culpa, ou transferimos a culpa para ela pela nossa irresponsabilidade como cidadão dos céus. E eu quero concluir com um pensamento que tem na nossa lição que diz: a autopiedade é filho mimado. E nós somos pais com a persistente mania em pegar a dor da colinha e atenção, ok? Assim Deus nos abençoe, concluímos aqui mais essa lição, né? Espero que Deus tenha me usado para edificar a sua vida, né? Que as palavras que foram ditas durante esse estudo, né, possam vir de alguma forma edificar a sua vida em um momento como esse, né? E assim continuamos orando um pelos outros, né? Como diz lá em Tiago, né? Para que saremos, né? Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, vamos orar, né? Principalmente pelo nosso país, que Deus, em sua infinita misericórdia, possa trazer uma solução, né? Para que possamos voltar a congregar, né? E louvarmos a Deus como era de costume. Amém?